Vem escutar só essa história aqui comigo. E a história de hoje é pra te mostrar que não há no mundo quem possa mais do que Deus. Vai lá, mulher, pega o teu café, que a história café com a Gabi vai começar. Oi, Gabi, tudo bem? Espero que sim, amada, estamos bem. Gabi, me converti aos 17 anos. Até namorei 2 rapazinhos da minha igreja, mas eu vi que não era aquilo que Deus tinha pra mim. Eu sempre senti no meu coração que a minha pessoa, ela já estava reservada pra mim. Então eu resolvi fazer um momento de oração com Deus, pra apresentar pra Deus exatamente o marido que eu queria e do jeitinho que eu queria. E eu apresentava pra Deus todos os dias: Senhor, eu quero um marido alto, bonito, cheiroso, amoroso, cuidadoso, trabalhador, honesto. Todo dia, Gabi, nas minhas orações, eu apresentava o perfil do marido perfeito pra mim. Até que um dia saímos pra evangelizar. E demos de cara com um rapaz alto, bonito e cheiroso. Quando eu olhei pra esse rapaz, eu falei: terra, é ele, Jesus. Convidamos ele pra igreja, porque estávamos evangelizando. E pasme, quando chegou no culto à noite, que era dirigido nesse dia por nós do grupo jovem, lá estava ele. Nesse dia, eu era a porteira. Então quando ele chegou, eu já... Eita, ele veio, Jesus. Ele tratou de sentado por perto de mim, enfim, rolou o culto, e na hora do apelo, eu fui até ele, peguei nas mãos e falei: vamos lá, se reconciliar com Jesus, você quer se reconciliar com Jesus? Ele sorriu e falou: só se você namorar comigo. Obviamente, não era momento para aquilo. E sorrimos, ele foi e aceitou se reconciliar com Jesus, porque ele era afastado. Não demorou muito e começamos a namorar. Gabi, deixa eu contextualizar um pouco sobre esse rapaz. Esse rapaz, eu soube depois que começamos a namorar, ele estava passando por um momento terrível de depressão. Ele havia terminado um relacionamento ao qual tinha feito muito, muito, muito mal pra ele. E havia relatos que essa mulher fazia algum tipo de feitiço pra ele, que ele simplesmente não conseguia se libertar desse relacionamento. Quando esse relacionamento de fato acabou e essa menina foi embora com outra pessoa, ele tentou acabar com a própria vida. Sim, Gabi, ele pendurou uma corda e... o resto você já sabe. A mãe dele, que é uma pessoa fervorosa, uma mulher de Deus, na presença de Deus, teve uma revelação com aquela cena. E durante uma oração, a mãe dele estava de joelhos, orando para que Deus libertasse o filho dela daquela situação na qual ele vinha sofrendo tanto. E ela teve uma revelação na hora da oração, ela levantou e correu pro quarto dele. Quando chegou lá, ele já estava desfalecido, pendurado em uma corda. Foi aquele desespero, a mãe dele cortou essa corda, chamou o socorro, e ele teve que passar pelo processo de reanimação. Costumo dizer, assim como a mãe dele disse, que foi o próprio Deus que trouxe ele de volta. Volta pra nós. Começamos a namorar. E apenas com 2 meses de namoro, eu perdi meu emprego. Eu trabalhava e ajudava minha mãe nas despesas da casa. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. Então mesmo eu não sendo uma filha trabalhosa, sendo uma menina da igreja, quando infelizmente houve essa fatalidade e eu perdi meu emprego, a minha mãe simplesmente me expulsou de casa. Porque já que eu já não tinha dinheiro para ajudar nas despesas, não dava para eu continuar morando lá. Eu conversando com ele, falei, minha mãe mandou embora e tal. Ele falou: olha, eu acabei de alugar um quartinho porque eu tô pretendendo morar sozinho. Você limpar lá pra mim? Eu falei: limpo. E aí, pedi pra ele sair, porque não era conveniente ficarmos juntos no mesmo ambiente, sozinhos, ainda mais dentro de uma casa. Chamei meu cunhado e fomos limpar o quartinho lá. Só que eu tive a brilhante ideia de pegar minha cama, as minhas coisas, já quando tinha pra onde ir mesmo, e coloquei lá na casa dele. Quando ele chegou, se desesperou, falou: não quero fazer as coisas assim com você. A gente vai casar direitinho, vou devolver você pra sua mãe, vou conversar com a sua mãe. Mas a minha mãe não me quis mais lá de volta. Enfim, com apenas 2 meses começamos a morar junto. Por livre e espontânea pressão, é claro. Mas ninguém vai acreditar. Nós esperamos o casamento. 3 meses depois nos casamos, e aí sim, seguimos firmes com Jesus, como sempre foi. Ele sempre foi maravilhoso comigo, Gabi. 1 ano depois veio nosso primeiro filho, 5 anos depois a nossa princesinha, e a nossa vida sempre foi uma bênção. Começamos a construir as coisas juntos, sempre na presença de Deus, sim, porque ele nunca mais se afastou do Senhor. Gabi, ele me ajudava em tudo. Ele sempre me tratou como uma rainha, mas tinha um porém. Ele nunca, guarda essa informação, ele nunca falou que me amava. Sempre que eu questionava, eu falava: amor, você é perfeito, só falta você dizer que me ama. Ele dizia: você sabe. Mas eu precisava ouvir que o meu marido me amava. Sim, ele já dizia isso com atitudes. Ele sempre me tratava muito bem, muito carinhoso, amoroso. Sempre combinou tudo comigo, sempre foi um ótimo pai. Mas eu precisava ouvir que ele me amava, sabe? Então eu comecei a apresentar essa situação a Deus em oração. Deus, eu quero ouvir que meu marido me ama. Eu já sinto isso, mas eu quero ouvir. É importante pra mim. Após 14 anos de casada, e ele ainda sem dizer que me amava, compramos uma chácara, Gabi. Era o nosso sonho. Fomos morar nessa chácara, afastados de tudo. Mas a nossa família já era completa, sabe? Era tanto amor, tanta paz naquele lugar. E juntos nós construímos a nossa vida. Ele trabalhava com meu irmão. Meu irmão pediu pra ele ir a outra cidade prestar um serviço. E nessa cidade ele teria que passar mais de uma semana lá. Só vinha pra casa no final de semana. Enquanto essa obra, esse serviço estava em andamento. Ok, ele viajou, arrumei a malinha dele. Mas no dia que ele viajou, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei com uma cobra seca. E quando eu me aproximava dessa cobra se transformava numa mulher magra. E essa mulher estava mantendo meu marido em cativeiro. Meu marido estava deitado numa cama, extremamente perturbado. Fui fazer meus afazeres, achar que tinha muita coisa pra cuidar, meus filhos, casa. Mas aqui e acolá eu tinha aquele relapso durante o dia. Não dei muita importância. É por isso que a Bíblia nos exorta, que nós temos que orar e vigiar o tempo inteiro. O crente não pode fazer. Então, no decorrer do dia, recebo uma ligação. Ele me ligou todo feliz e disse: meu bem, que era assim que ele me chamava. Meu bem, adivinha quem eu encontrei? Quando ele falou isso, já me veio no meu coração aquela pancada do sonho. Eu falei: fala que foi a fulana. Ele falou: como você sabe? Eu encontrei a fulana. Ela casou com um pastor. E esse pastor é um amigo meu de infância. Ele também tá aqui trabalhando na obra que eu estou. Meu bem, eles me convidaram pra ir na casa deles à noite. Orar, jantar por lá. Posso ir? Eu falei: vai mesmo, mas vai bem arrumado. Eu queria que ela visse, Gabi, o que ela perdeu. E como ele era bem casado e bem cuidado, as roupas dele muito passadinhas, eu arrumei a mala dele com muito carinho. Mas eu tava brincando com fogo. Ele me falou que quando chegou lá eles estavam em tremenda pobreza, sabe? A situação era muito, muito difícil. E alguns dias depois a obra acabou. Pois bem, meu marido veio embora, tudo se normalizou. Porém,
Eu notei ele estranho, desde o dia que ele voltou pra casa. Naquela época não havia telefone digital como hoje, a facilidade, né? Nós nos comunicávamos sempre por mensagem, de texto, ou ligação mesmo, sabe? Então ele começou a atender umas ligações no celular bem longe de mim, o que não era comum. Nós não tínhamos segredo, então sempre estávamos junto um do outro aqui na chácara. Gabi, depois dessa atitude dele, eu comecei a notar no decorrer dos dias, pegando o telefone sempre pra atender distante de mim. E o telefone tocava muito, por sinal, porque até uns dias antes dessa viagem, o telefone dele mal tocava. O pai dele sofreu um acidente. E aí a família dele teve que vir aqui pra cidade pra ajudar a cuidar do pai. Então a casa nesse dia estava repleta de pessoas, era gente pra cá, gente pra lá. E eu, nos afazeres, fazendo comida pra essa danação de gente. Ele me ajudando na cozinha. Porque, como eu disse, ele sempre me ajudou em tudo. Quando ele tava em casa, nunca ele me deixou lavar um copo sozinha. Se eu lavo, ele enxuga, se eu cozinho, ele arruma. E assim vai. Então estou eu, aqui fazendo a janta, a casa cheia de gente, familiares deles todo por aqui. O pai dele precisou passar por uma cirurgia em outra cidade, então ficou muita gente hospedada aqui em casa pra revezar, pra cuidar do pai. E aí o telefone do Tonhão toca. Gente, ela que escreveu aqui Tonhão, mas eu não vou chamar ele de Tonhão, não. Porque ele não é um Tonhão, gente. Ele não é. Vocês vão ver que ele não é um Tonhão, tá bom? Então, o telefone do meu marido toca. Ele olhou pra mim e falou: ah, meu bem, é a minha mãe, querendo saber a notícia do pai. Eu vou atender lá fora, porque tá muito barulho aqui. Já a casa tava cheia de gente, todo mundo conversando. Enfim, eu falei: tudo bem, continuei nos meus afazeres. Mas, Gabi, do nada, bateu aquele clique no meu coração. Eu sempre ouvi as pessoas dizer assim: Deus falou comigo. Mas eu nunca tinha tido essa experiência. Pois bem, nesse dia, Deus falou comigo. Eu nunca fui ciumenta. Então, mesmo eu tendo notado que o comportamento dele havia mudado um pouco, eu não fiquei encucada com aquilo. Eu sempre confiei muito no Deus que eu sirvo. Mas naquele momento, Deus falou assim: vai com ele, mulher. Escuta essa conversa. Larguei tudo na cozinha, Gabi. Fui de pontinha de pé. E me escondi atrás de um local pra ouvir aquela conversa. Na conversa, ele contava pra pessoa que supostamente era a mãe dele tudo que havia acontecido com o pai. E em um determinado momento a pessoa acho que perguntou por mim: cadê sua esposa? Ele falou: tá fazendo a janta. E inclusive deixa eu ir lá que eu tenho que ajudar ela, que tá muito a fazer. E ela tá sozinha na cozinha. E aí a pessoa falou: te amo. E ele respondeu: eu também te amo. Lembra, Gabi, que ele nunca nesses 14 anos falou que me amava? Ali foi como ele dá uma facada no meu coração ali. O meu mundo desabou, a minha perna gelou. Quando ele se virou, eu estava por trás dele. Ele ficou um pouco desnorteado e eu falei: era ela, né? Ele não negou. Ele disse sim. Eu já ia te contar, mas meu pai sofreu esse acidente e as coisas foram acontecendo. Voltei pra cozinha, chorando muito, não conseguia me controlar, né? E continuei os meus afazeres. Quando todo mundo jantou, que fomos nos deitar, eu nem sei te dizer como eu me sentia. Faziam 14 anos que eu esperava ouvir do meu marido: eu te amo, que não veio. Enfim, quando nos deitamos, ele falou pra mim: ela começou a me ligar. Eu não a procurei. Ela começou a me ligar. No início eu atendia porque ela disse que estava com depressão e eu sei o que é isso. Falou que eu baguncei a cabeça dela após aparecer na casa dela, que eu trouxe o passado de volta. Eu fiquei me sentindo um pouco culpado. Enfim, Gabi, ele tentou justificar. Até que ela me disse que largou o marido dela. Eu juro que eu não tenho nada com ela. Apenas ela começou a me ligar. E eu só respondi: você falou que ama ela. Naquele momento ele se calou. Não respondeu mais nada. Me calei também, não houve brigas maiores. Coloquei o joelho no chão e fui orar. E disse: Deus, me mostra se ainda há algo para fazer pelo meu casamento. Quando eu estava em oração, veio um papelzinho voando do nada e caiu perto de mim. Quando eu olhei, era o nome do marido dela escrito. Mas eu logo entendi que o número que estava ali anotado era o número dela. Então eu falei: eu vou ligar. Vou ligar para essa mulher, para eu entender com quem eu estou lidando. Liguei para ela, me passando pela irmã dele. Tudo bem? Ah, mulher, o fulano me pediu pra te ligar, porque disse que você tem mais cuidado ao ligar pra ele, que a mulher dele tá sempre perto, aquela chata. Você fala mal de mim, como se fosse a irmã dele. E ela começou a se abrir. Eu falei: e aí, menina, vocês estão juntos, né? Ela disse: não, apenas nos falando por telefone. Mas eu gosto dele, eu quero ele. Ele tem um caminhão, né? Ele tem uma chácara. Ali eu entendi com quem eu tava lidando, Gabi. Ela não estava interessada nele agora, assim como não esteve no passado. Ela estava interessada na vida e nas coisas que ele tinha hoje. Pois bem, me revelei e falei pra ela: ele tem tudo isso, mas ele também tem uma esposa que lutou com ele pra construir isso. É a mulher dele que tá falando. Ali, ela me xingou de tudo. Eu falei: calma, mulher, eu não vim aqui brigar. Eu só vim aqui te dizer que o meu marido foi Deus que me deu. Ela deu uma risada debochada e disse: vamos ver. Não foi Deus que te deu ele, não. Ela disse: foi. Ela disse: então pronto. Pergunte pra Deus se foi ele que me deu. Eu vou mostrar pra você que não foi. Amanhã eu te ligo e você me fala a resposta. Coloquei meu joelho no chão, Gabi, e perguntei pra Deus: Senhor, me confirma, o meu casamento é do Senhor? Fechei os olhos e abri a Bíblia aleatoriamente pra ler a resposta de Deus. E estava escrito lá: tudo que tu tens, fui eu que te dei. Para uma mulher de Aí meu fé. coração se encheu de esperança. E eu, calada, comecei a orar pelo meu casamento. Eu não briguei com meu marido. Dali pra frente, ela começou a ligar todos os dias. No outro dia, me ligou e falou: e aí, Deus te falou o quê? Falei que tudo que eu tenho foi Deus que me deu e que Satanás não vai tirar. Ela me respondeu: vamos ver. Eu disse: pois é, vamos ver. Dali pra frente, Gabi, eu comecei a ver meu marido definhar. Meu marido era sempre calado, triste pelos cantos, depressivo. E eu mesmo comecei a me cansar. Orei e jejuei durante 40 dias. E o meu marido, cabisbaixo por dentro de casa, até que um dia eu falei pra ele: você quer ir lá? Você quer ir atrás dela? Ele falou: quero. Pois bem, vou arrumar a tua mala e você vai. E só depois você decide o que fazer. Com meu coração sangrando, Gabi, mas debaixo de uma ordem divina, arrumei a mala do meu marido, como eu sempre fazia pra ele trabalhar. E falei pra ele: pode ir. Quando você voltar, eu vou estar aqui, esperando você. Coloquei roupa pra uma semana. E meu marido saiu pra ir pra casa da amante. No outro dia, ele voltou. Chegou dizendo que tentou ficar com ela por 3 vezes e não conseguiu. Ela se zangou, começou a brigar, a gritar e falar: você só pensa na sua mulher. Ele decidiu vir pra casa, mas ela continuou ligando. As ligações de Gabi já não eram mais escondidas. Ele atendia na minha frente mesmo. E eu ali.
debaixo de oração. Pois é, meu marido foi, botei roupa por uma semana pra ele passar lá com a amante, mas ele não ficou lá, voltou em seguida. Chegou dizendo que estava se sentindo sujo, cada dia mais triste, continuava triste, cabisbaixo pela casa, e eu orando. Orei e jejuei. Como eu disse, a amante ligava a todo instante. Já não se escondia mais, era na minha frente mesmo. As conversas com o amante daí pra frente foram me esfriando. Ele atendia na minha frente, mas as conversas eram bobas, sabe? Como você tá? Você não liga mais, ela falava pra ele. Ele dizia, não vou muito bem. E ele dizia, é melhor nós mantermos só amizade mesmo. E eu lá, com o coração sangrando, vendo tudo aquilo, mas confiando numa Gente, ordem essa de mulher é Deus. de Deus Orai, demais, tu é jejuai. doida. Até que ela me ligou, Gabi. Ela me ligou, muito afrontosa, como sempre, disse, mulher, desiste logo. Você tá resistindo, bobinha, mas ele é meu. Eu falei pra ela, ele é meu marido, eu sei que ele me ama. E eu tenho uma ordem de Deus pra continuar em oração. Eu não vou parar. Porém, Gabi, eu comecei a demonstrar sinais de cansaço, o que é normal, dado o fato que somos humanos, né? Já fazia muito tempo que eu estava naquela situação, ela sempre debochada, e eu comecei a não enxergar mais esses sinais, porque quando a gente cansa no meio da batalha, a gente começa a perder as forças. Então eu decidi agir com minhas próprias mãos. Eu cansei daquela afronta daquela mulher. Chamei um amigo, combinei de colocar gasolina no carro e bater lá na cidade dela. Falei pra minha sogra, eu vou acabar com ela. Tudo que eu tô sofrendo, calada, ela vai me pagar. Combinei tudo, marquei a hora da viagem e fui fazer o almoço para deixar tudo pronto. Liguei o rádio porque eu tinha esse costume e coloquei na programação evangélica. Meu coração tomado de... Não era ódio, mas era um sentimento de cansaço mesmo, sabe? Espiritual. Quando eu afoguei o arroz, acho que ia colocar água, gente. Na cidade dela deve falar assim. Quando eu afoguei o arroz, a pessoa que estava pregando na rádio falou assim, ei, você aí que acabou de afogar esse arroz. Deus manda te dizer que vai agir em teu favor. O que você colocou nas mãos dele, não pegue de volta. Você não vai fazer o que você está planejando fazer agora. Se cale e verás o agir de Deus. Na mesma hora, Gabi, eu desabei pelo chão, chorando muito. Era um choro de cansaço, de revolta, mas ao mesmo tempo da certeza que Deus estava comigo e que não havia me abandonado. Na mesma hora eu liguei pro meu amigo do carro e desmarquei. E falei, não, eu não vou mais. Eu sei quem peleja por mim. Coloquei o joelho no chão e fiz a oração mais sincera do meu coração. Deus, tu sabe que eu já não tenho mais o que orar, que eu tô cansada e que eu só quero desistir. Pois bem, Senhor, o Senhor falou naquela rádio que estava comigo, que agiria ao meu favor, então me dá um sinal. O meu marido, nesses 14 anos, nunca disse que me amava. Então, meu Deus, o sinal que eu quero de ti é que o meu marido abra a boca e diga que me ama. Eu quero que o Senhor coloque uma pedra no coração dele e apague o nome dessa mulher de dentro do coração dele e coloque o meu. Ali eu levantei, eu havia falado pra ele já no dia anterior que eu estava desistindo, que ele ia trabalhar e quando ele voltasse, eu e os meus filhos não estariam mais naquela casa. Que ele não precisaria mais ficar triste pelos cantos como se tivesse enfeitiçado, porque essas eram as palavras dele. Ele dizia, meu bem, parece que eu tô enfeitiçado. Eu disse pra ele, eu cansei. Eu não quero brigar com você, você é um homem que eu amo, nós construímos coisas e uma família linda. Você pode ir em paz, ficar com uma pessoa que você disse que ama. Quando você voltar, eu não vou mais estar aqui com os meus filhos. Eu vou pegar o resto da minha dignidade que me sobra e seguir a minha vida. Ele sai pra trabalhar sempre às 3 da manhã, Gabi. Quem trabalha aqui pela roça é bem complicado. Ele voltava pra casa por volta de umas 9 horas pra comer alguma coisa, mas nesse dia, quando deu 6 horas da manhã, ele entrou casa dentro. Entrou gritando pela casa, correu no quarto. Eu estava sentada na cama, decidida, arrumando as minhas coisas, mas confiante na palavra que Deus havia falado comigo. Ele olhou pra mim e falou, graças a Deus que você tá aqui, graças a Deus que você não foi embora. Eu vinha orando pelo caminho, deixei todo o meu trabalho lá e falei, não, Deus, eu não quero perder a mulher que eu amo. E eu vinha orando pelo caminho e pedindo a Deus, não deixa a minha esposa ir embora. E ali, com as palavras dele, Gabi, ele falou, amor, Deus colocou uma pedra no meu coração e apagou o nome daquela mulher e escreveu o seu. Eu só consigo pensar em você. Eu não posso viver sem você. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Gabi, eu sei que Deus faz, mas eu fiquei anestesiada, olhando pra ele ali. E eu não sabia o que fazer. Eu morava naquela chácara sozinha com meu marido e os meus filhos. Ninguém mais, além de Deus, havia escutado a minha oração. Gabi, até as palavras que ele usou foi exatamente como eu havia orado e pedido a Deus. Eu ouvi o eu te amo do meu marido após 14 anos esperando. Resultado disso, lindo, cara. Hoje estamos casados há 26 anos. Daquele dia em diante, ele não me chamou mais de meu bem. Eu passei a ser chamada de meu amor. E é assim que ele me trata até hoje. Minha princesa, meu amor, minha vida. Obrigada, Deus, por ter a minha esposa do meu lado. Todo dia ele me diz, eu te amo cada dia mais. Eu quero ressaltar, Gabi, que não foi fácil, mas eu sabia o marido que eu tinha e a promessa que eu tinha nas mãos de Deus também. E por isso eu não desisti. E então, Gabi, eu quero saber, alguém aqui, nesse teu perfil, onde esse testemunho chegar, teria essa coragem de fazer o que eu fiz? Daquele dia em diante, meu marido nunca mais me traiu. Nunca mais teve olhos pra ninguém além de mim. Nossa empresa, graças a Deus, só cresceu. Os nossos filhos agora estão crescidos. E nós só estamos adorando a Deus e curtindo a vida. Graças a Deus. Sempre firmes na igreja e no alvo, que é Cristo. E quando eu glorifico ao Senhor por todo o cuidado, por todo o amor que Ele teve comigo. Deus me honrou diante daquela amante, daquela afronta que eu sofri. Mas eu escolhi também esperar em Deus e lutar com as armas espirituais. Essa história não é só uma história, é um testemunho pra você, mulher, que sabe que o teu marido foi Deus que te deu e tá pensando em desistir do teu casamento em meio à dor. Creia que assim como Deus restaurou o meu casamento, Deus também fará no teu.
É claro que existem casos e casos, mas esse meu caso, a vitória foi certa. Cara, eu me emociono muito com essas histórias de amor, história verdadeira, história de superação, cara. Porque a gente vive num mundo que é só traição. Aí vocês verem os vídeos que eu reajo aqui, é só traição, é só coisa ruim. Quando a gente vê uma história boa, de felicidade, de amor, de romance, de Deus, e dando certo as coisas, conforta tanto o coração da gente, enche tanto o coração, e me deixa tão feliz de ouvir histórias assim, sinceramente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa foi a história de hoje, é um prazer te ver aqui. Eu vou deixar a arroba dela, ela conta história de seguidores lá no perfil dela, do app vizinho. É um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!